O RPG de turno não tá morrendo. Sim, eu sei que muitas vezes vocês que acompanham mais esse meio do mundo dos jogos, ou algo nesse sentido, acabam já provavelmente tendo ouvido alguma coisa do sentido, o gênero de RPG de turno tá decaindo, o gênero de RPG de turno tá morrendo. Sim, hoje, por conta de alguns lançamentos mais recentes, até mesmo dois Game of the Years que acabaram sendo de RPG de turno, esse assunto andou diminuindo, muitas poucas pessoas acabaram falando disso, mas é um assunto que às vezes eu acabo vendo no dia a dia. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Então, vamos começar. Eu trouxe alguns pontos. Vou pegar aqui. Primeiro, mecânica é diferente de qualidade. Não é porque o RPG de turno é uma mecânica antiga, é uma mecânica que veio lá nos primórdios do gênero de RPG que tecnicamente é ruim. Não, não é. Inclusive, RPG de turno é uma mecânica muito difícil de se fazer. Fazer um RPG de turno balanceado é algo extremamente complicado. E por isso a gente não pode sair falando, ou às vezes por ser um gênero velho, ou por ser um gênero que já não tem mais tanto jogo, ou por ser um gênero um pouco diferente do que você joga. Se você parar de pensar, pra falar a verdade, RPG de turno, antes mesmo de seguir a ideia de RPG, já é o jogo por turno, vamos seguir assim, já é algo muito antigo. O xadrez é um bom exemplo, o baralho é um bom exemplo. Se você olhar atentamente, é tudo por turno. Você joga uma vez e espera o cara jogar. E esse é um tipo de mecânica que não envelhece, porque vai funcionar lá nos anos 80 e vai funcionar nos dias de hoje. É claro que o gênero precisou de algumas renovações ao longo do tempo, então nós temos jogos mais recentes que tentam renovar alguma coisa, trazer uma mecânica nova, tirar outra, como a gente vai ver daqui a pouco, num outro ponto que eu quero trazer. Mas não, mecânica não é igual qualidade. E assim como todo jogo, obviamente a gente vai ter jogos que fazem esse trabalho de trazer o turno muito bem e jogos que não fazem tão bem. Mas não é, por exemplo, porque lança um Call of Duty ruim que você vai dizer que o gênero tá morrendo. Não tá, é só um jogo que não saiu legal. Então agora falando sobre outro ponto, o porquê muita gente acaba se afastando do RPG de turno. Lá nos meados dos anos 90, 2000, o RPG de turno ele tinha muito aquele esquema de você dava três passos e encontrava um inimigo. Então nós temos jogos como Final Fantasy, Chrono Trigger, Pokémon faz isso, por mais que seja de uma forma diferente. E isso afasta muita gente. E eu me sinto incluído nessa categoria, porque eu não sou fã dessa mecânica de encontros aleatórios. Então, mas é claro, a gente também tem que olhar o contexto da época. É a mesma coisa com grindar. Pra quem não sabe o que é grindar, é quando você precisa ficar achando inimigo, matando, derrotando pra pegar XP e poder upar de nível. Antigamente, a gente tinha esse costume de ter que grindar mais pra poder chegar no nível recomendado pela história. Mas era muito mais uma limitação da época, de, por exemplo, os jogos eram muito limitados de memória. Às vezes um jogo precisava durar 60 horas ou até mais para poder valer a pena a existência dele. Então eles precisavam achar alguma forma de manter o jogador no jogo, cumprir esse requisito de horas sem gastar muita memória. E assim a gente chega, por exemplo, nessa questão do grind, nessa questão dos encontros aleatórios. Quando você não mostra o inimigo na tela, você está economizando memória. Quando você obriga o jogador a ter que ficar encontrando chegando nesses encontros aleatórios para poder de fato enfrentar o boss depois, você está alongando o jogo. Você está falando, ó, você vai passar, sei lá, 2 horas grindando aqui para poder passar desse momento no jogo. Então você prende o jogador a tal momento, assim podendo render mais horas de jogo. E isso não quer dizer que é uma limitação ruim, né? A gente tem que, como eu disse, levar o contexto da época. Pra época isso era legal, da hora. Hoje em dia já não funciona mais direito, porque a gente já não tem mais essa limitação, por exemplo, de memória. Então a gente consegue continuar criando jogos novos sem depender do grind, por exemplo. Então, assim, é saber olhar o contexto da época e talvez se você não gosta desses RPGs que você tem encontros aleatórios e grind, é melhor procurar uma alternativa para isso, né? Então, eu também quero trazer, por exemplo, como números vão contar uma outra história sobre como o RPG de turno anda.
Eu trouxe alguns números aqui, deixei anotado aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça. Mas, por exemplo, a gente tem grandes empresas hoje que focam em jogos assim como a Larian, a Atlus. Então, por exemplo, nós temos a Expedition 33, Game of the Year de 2025, que vendeu até esse ano 8 milhões de cópias, um ano depois do lançamento. Isso é bastante coisa, pra falar a verdade. É um bom dinheiro que rendeu. Nós temos outros jogos, como por exemplo da Atlus, que são Persona 5 e Persona 5 Royal, que juntos venderam 10 milhões e meio de cópias. Nós temos também jogos como Baldur's Gate, que vendeu mais de 20 milhões de cópias, jogo lançado em 2023, jogo do ano de 2023 também. E até mesmo sagas acabam adotando essa ideia do RPG de turno, porque vende, tem um público para isso. Então, um dos jogos que tem uma saga, por exemplo, que não era desse jeito, era Yakuza. Yakuza era um jogo muito mais meio beat up, um pouquinho hack and slash ali, mas na verdade ele acabou com o Yakuza Like a Dragon lançado em 2020 e indo para RPG de turno também. Um jogo inspirado em Dragon Quest, por aí vai. E ele vendeu quase 3 milhões de cópias, o que se tornou automaticamente um sucesso para a franquia, que já estava meio desgastada, e gerou uma continuação que é Like a Werewolf. Bom, agora eu também quero falar um pouco sobre como o mercado mudou. Imagina assim, nos anos 90, começo de 2000, a gente tem muito jogo de RPG de turno. Se você der uma pesquisada, PlayStation 1 lá pra trás, cara, muito jogo de RPG de turno. Nesse sentido que eu falei, de encontros aleatórios e tal. Era um gênero que rendia dinheiro, era um gênero que dava pra contar uma boa história. Mas, digamos que chega uma hora que satura. E o pessoal tende a criar novos estilos de jogos e o público tende a engajar nisso. Mas não quer dizer que só existe RPG de turno, não me entenda mal. Existiam outros jogos como Beat It Up, aventura, plataforma. Mas quando se tratava de jogos muito famosos na época, como Final Fantasy cresceu na RPG de turno, Pokémon cresceu na RPG de turno, Chrono Trigger, que é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos, é RPG de turno. Então, o público acabou tentando testar outros meios ali, principalmente no lançamento do PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 2, que a gente já começa a ter jogos que ficam mais famosos, como Resident Evil, Silent Hill, que são mais survival horror. A gente também tem jogos de hack and slash como God of War, que lançou no PlayStation 2, jogos de corrida como Need for Speed, entende o que eu quero dizer? Começam-se a surgir novos gêneros, porque certas limitações que a gente tinha em consoles antigos acabam desaparecendo, ou que eram limitações muito grandes se tornam pequenas, gerando novas possibilidades. E o público tende a ficar interessado nessas novas possibilidades. E é por isso que, por exemplo, se a gente pegar mais ou menos do PlayStation 2, 3 ali, até um certo nível do PlayStation 4, a gente não teve grandes jogos de RPG de turno no sentido de vendeu muito ou se tornaram muito famosos na época como o Chrono Trigger da vida. É claro, tivemos grandes jogos como por exemplo Persona 4 Golden, só um exemplo, alguns Final Fantasy, lançasse Final Fantasy Tactics, onde a gente consegue ver um novo exemplo de jogo de turno, porque sim, jogo de turno não é só bater e apanhar, é muito mais do que isso, na verdade, nós temos diferentes tipos de jogos de turno, com diferentes mecânicas. E aí, agora falando um pouco sobre a realidade do que eu vejo, é que muita gente acaba falando que RPG de turno tá morrendo simplesmente porque não gosta. Assim, você não é obrigado a gostar de um jogo ou um gênero, não. Videogame é algo que a gente faz, joga para se divertir, passar um tempo, relaxar. E a partir do momento que você não gosta de RPG de turno ou qualquer outro gênero, tá tudo bem. Mas não gostar não significa que é ruim, de maneira alguma. Eu, por exemplo, não sou muito fã de hack and slash ou jogo de corrida. Mas não é um gênero ruim, só é um gênero que não funciona pra mim. E tá tudo bem. Bola pra frente. E é a mesma coisa com o RPG de turno, eu diria. Eu tenho amigos que, por exemplo, não gostam. Os meus melhores amigos odeiam RPG de turno. E tá tudo bem, beleza. É o gosto do cara. Eu gosto muito. Mas, por exemplo, eu não gosto de jogos estilo GTA. Jogo, mas não é um jogo que me atrai.
diferente dele, por exemplo. Então você entende? Existem pessoas e pessoas têm gostos diferentes, mas não necessariamente porque o gosto dela é diferente, porque ela particularmente não gosta de um jogo ou de um gênero que se torna ruim, não se torna. É apenas um gosto pessoal. Bom, então eu diria que num resumo, o RPG de turno não é um gênero que está morrendo. É um gênero que está, na verdade, se renovando cada vez mais. Nós temos, por exemplo, Expedition, que trouxe de volta a questão do parry de uma forma mais avançada, mas não é o primeiro jogo que faz isso, só para deixar claro. Eu não, eu devia até ter pesquisado, mas acabei esquecendo. Mas, por exemplo, o primeiro jogo que eu vi uma questão de parry no RPG de turno é o South Park Stick of the Truth, de 2011, eu acho, se eu não me engano, 2010, 2011. É claro que não é igual, até porque na Expedition você pode dar vários parries em um ataque, você vai revidar o golpe, o que não acontece no South Park, mas a gente vê uma mecânica que vai crescendo, se renovando. Então a gente deixa de ter aquele grind, a gente deixa de ter aqueles encontros aleatórios de inimigos e começa a ter mais mecânicas diferenciadas, diferenciar o jogo. Então, por exemplo, Persona trouxe algumas coisas muito legais para RPG de turno e, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma besteira, me perdoa. É o meu conhecimento e se você souber de alguma coisa e quiser complementar, deixa aí no comentário. Dá uma ajudada aí. O pessoal de repente pode ler, conhecer alguma coisa que eu deixei de fora ou que eu bobeei aqui. Mas, por exemplo, uma das coisas que mais me encantou em Persona é o fato de que você anda e você vê o inimigo no mapa. Tipo, você tem as sombras lá no mapa, né? Pra quem não conhece, depois dá uma pesquisada. E pra você entrar em combate, você tem que chegar nela e bater nela. Não é um encontro aleatório. Eu lembro que isso era uma das coisas que mais me encantou no jogo. Bom, mas no geral é isso. Eu diria que o RPG de turno não tá morrendo novamente. Ele só tá crescendo. Nós já tivemos nos últimos 5 anos 2 Game of the Years que são RPGs de turno, que é o Baldur's Gate 3 e o Expedition 33 que lançou ano passado. Mas no mais é isso, eu me chamo Lucas Baggio. Aqui eu quero falar sobre assuntos que me interessam, desde jogos, filmes, séries. Se você tiver novamente alguma coisa para complementar, algo que você discorda ou concorda, deixe aí nos comentários que eu vou ler, eu vou deixar um coraçãozinho. Se inscreva no canal, ativa o sino para chegar aos nossos vídeos, dá esse apoio pro canal que está começando aqui. No mais, valeu, falou!